no Senhor? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler um pequeno texto aqui e nós vamos orar. Amém. A palavra diz assim: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Obrigada por esse período de adoração, de louvor, porque o Senhor falou conosco, Pai. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, sempre nos ensina. Te peço nessa noite, Pai, que cada um aqui receba do Senhor a porção que o Senhor separou para hoje. Pai, que essa palavra tenha uma aplicação pessoal sobre cada vida. Senhor, que gere vida no coração dos irmãos. Pai, Senhor, que essa palavra venha trazer decisão, mudança, renúncia, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra venha trazer transformação aqui e nos lares, Pai, que nos acompanham. Deus, em nome de Jesus, que todo o propósito que o Senhor designou para esse momento seja cumprido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se falhar aqui o microfone, a gente troca. Bom, queridos, outra palavra está no meu coração desde o começo da semana. Essa palavra, tesouro em vasos de barro. Presta atenção aqui em mim, ó. Vocês estão vendo aqui, o pastor está se movimentando. Mas não perde não, esse comecinho. Essa palavra está no meu coração desde o início da semana. Tesouro em vasos de barro. E esse versículo não é novo para mim, creio que também não é novo para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido esse versículo. O que o Senhor chamou minha atenção foi o fato do versículo 7 desse texto estar inserido entre dois momentos onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele descreve muitas das lutas e angústias que ele tem passado. Então eu quero primeiramente situar você no contexto que essa carta aos Coríntios foi escrita. Amém? Essa carta ela foi escrita no momento em que Paulo estava fazendo a sua terceira viagem missionária. Então ele havia feito 2 viagens anteriormente e nesse momento ele visitava várias cidades e várias igrejas que ele mesmo havia plantado, que ele mesmo havia iniciado. Revendo os irmãos, vendo como eles estavam, se a fé deles estava firme, os problemas que estavam acontecendo. Ele estava viajando, ele estava visitando esses lugares. E especificamente a igreja de Corinto, havia acontecido há algum tempo uma situação onde Paulo se posicionou contrário ao pecado na igreja. E houve uma pequena rebelião, assim. Nem toda a igreja estava propícia ao apostolado do apóstolo Paulo. Havia alguns líderes que não o reconheciam como um apóstolo genuíno. E esse era o momento. Ele soube disso tudo, mas ele não havia recebido até o momento notícias dos coríntios, de como eles estavam, o que havia acontecido. Então havia angústia no coração do apóstolo com relação a esses irmãos. Amém? Outra coisa, ele vinha, aí não era nada recente, mas desde a sua conversão, Paulo vinha passando por grande aflição, grande perseguição. Ele havia sido apedrejado, até quase ficar morto. Ele havia
passado por conspirações, várias tentativas de matá-lo, açoites, prisões e até alguns tumultos, assim, alguns lugares onde ele estava, e por causa da disponibilidade do apóstolo Paulo de expressar a verdade da palavra, algumas vezes isso gerou certos tumultos, porque ele, com a verdade do evangelho, ele confrontava muitas vidas ali, e muitos religiosos ali. Então era um momento da vida dele que começou na sua conversão e parecia não ter fim. As aflições e as angústias e as perseguições que vinham sobre ele pareciam não ter fim. Foi nesse momento que ele escreveu essa carta aos Coríntios. E nesse momento ele menciona esse verso 7, quando ele fala que temos este tesouro em vasos de barro, para que mostrar que o poder que excede a tudo isso vem de Deus e não de nós. Assim que ele fala desse verso, ele continua a falar das suas aflições. Como nós lemos, ele continua dizendo: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. E ele continua a contar desses momentos de tribulação que ele tem passado. Não só ele, mas aqui no contexto dessa palavra nós vamos falar sobre ele. Buscando entender melhor por que esse verso falando de tesouro em vasos de barro estava inserido ali, eu fui para a raiz do que poderia significar vaso, barro e tesouro, para trazer para nós um entendimento melhor do que ele expressou aqui nesse texto. Então, eu primeiro fui verificar a questão do vaso e o que eu tenho de descrição é utensílios ou pessoas a serviço de Deus. E nessa passagem especificamente o vaso se refere à estrutura humana. Amém? O barro, nas Escrituras, ele expressa algo frágil, algo que é suscetível à ação de outros fatores, por exemplo, de temperatura, pressão, vento, o próprio tempo, desgastam o barro. Então, o barro na palavra significa a fragilidade, a essência passageira do vaso. Amém? E o tesouro, segundo o dicionário Vine, é a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E nós encontramos isso um pouco antes desse texto que a gente leu, e eu queria ler com você. Então, aí mesmo no capítulo 4, nós vamos ler os versículos 4 e 6. Diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Verso 6. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aí vem o nosso verso 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro. Então, querido, esse tesouro que a palavra se refere aqui é o fato daquilo que o Senhor, o próprio Deus, depositou em nós, um conhecimento. Ele nos iluminou para que nós houvesse o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E esse tesouro, ele está dentro de todo aquele que crê. Esse é o privilégio dos filhos, esse é o privilégio dos eleitos, dos que são chamados pelo Senhor. Então você tem esse tesouro dentro de você. Isso é algo que está no seu interior, se você crê no Senhor Jesus. Se você é salvo, este é um tesouro que está dentro de você. Mas o Senhor escolheu colocar esse tesouro em vasos de barro, ou seja, em vasos, em pessoas comissionadas, mas que em sua essência são frágeis. São suscetíveis às pressões externas, são suscetíveis às aflições desse mundo, são suscetíveis às circunstâncias que rodeiam, que muitas vezes se entristecem, se frustram, desanimam por causa da ação
externa sobre o vaso. Vocês estão entendendo? O Senhor escolheu fazer isso. E esse era o entendimento que o apóstolo Paulo tinha quando ele escreveu esse texto. Por quê? Porque ele fala desse tesouro, dessa iluminação de conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E assim que ele fala disso, ele traz essa expressão: temos isso, porém, em vasos de barro, para mostrar que o poder é de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Queridos, essa disposição, essa esperança, no meio de circunstâncias tão difíceis, só poderia acontecer porque ele sabia o tesouro que estava dentro dele. Ele tinha entendimento, o apóstolo Paulo, ele tinha discernimento do que é que o Senhor havia depositado no seu interior, e que por causa disso, ele poderia passar por todas essas coisas e ser mais do que vencedor, por causa desse tesouro. Os seus olhos não estavam na sua essência, ou na ação das circunstâncias sobre ele, que sim, o desgastavam. Vamos ler aqui o verso 10, diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Essas circunstâncias e essas aflições, elas marcaram o apóstolo Paulo. Não somente os açoites deixaram as suas marcas, mas tudo aquilo, ele vivia em constante perigo de morte. Essas coisas deixaram marcas no vaso. Mas dentro do vaso havia um tesouro. E ele sabia discernir isso. Ele sabia que ainda que tudo externo se deteriorasse, todas as tribulações e as angústias que ele estava passando estavam gerando para ele algo tremendo, que não poderia ser tirado, roubado, deteriorado, que jamais iria mudar, que é o que ele chama mais para frente, a gente vai ver, de um peso de glória. Queridos, eu quero trazer isso para nós hoje, essa aplicação para a nossa vida. Eu não imagino que aqui no nosso meio haja alguém que esteja passando por essas mesmas circunstâncias do apóstolo Paulo. Embora nós saibamos que muitos irmãos que vivem em países perseguidos, em países onde o evangelho não é permitido, passam sim por esse tipo de situação. Passam por açoites, por prisões, por perseguições. Tem que se separar dos seus filhos. Nós sabemos, mas essa não é a nossa realidade hoje. Porém, nós temos as nossas realidades. Nós temos as nossas circunstâncias. Nós temos as nossas lutas. E o tesouro que o Senhor Deus depositou no interior do apóstolo não é diferente daquilo que o Senhor tem depositado e depositou sobre cada um de nós. Porque a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo é a primeira coisa que o Senhor vai colocar em você no momento da sua conversão. O momento da sua conversão é quando você olha para Cristo e você entende: eu preciso, sem Ele eu estou condenado. Quando você tem esse entendimento, a face de Cristo está iluminada no seu coração. Isso é algo tremendo, queridos. Esse é o poder que o Senhor depositou em cada um de nós, para realmente passar pelas nossas circunstâncias e poder dizer: pressionados, mas não desanimados. Perplexos talvez, mas não desesperados. Eu sou perseguido, mas eu não estou abandonado, porque eu entendi. Eu preciso entender, nós precisamos entender, queridos. Nós precisamos ter o nosso cristianismo num nível de maturidade que nos leve a entender e a discernir o tesouro e o vaso. Porque eu não sei vocês, mas não são todas as circunstâncias da minha vida que o Senhor me livra. Em muitas circunstâncias da minha vida, o Senhor não me livrou, Ele permitiu que eu passasse por elas.
E isso acontece comigo e com você. O Senhor conhece todos os nossos dias, amém? E Ele já preparou uma porção de graça para nós em todo o tempo. Mas Ele depositou em nós um tesouro, queridos, que pode nos fazer olhar para o futuro e não temer. Não temer. Nós temos vivido dias muito difíceis. Não tão difíceis quanto esses que a gente leu. Mas nós temos vivido dias muito difíceis. Sem discernir o tesouro que o Senhor depositou dentro de nós, vai ser muito difícil termos essa declaração. Mas é essa declaração que o Senhor espera que tenhamos. Que eu posso estar perplexa sim, mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Porque se o meu Deus permitiu que essa circunstância viesse sobre a minha vida, é porque existe uma forma de passar por ela que vai gerar vida. Para mim e para os outros. Eu creio nisso. É isso que nós vemos quando nós olhamos para a vida de Paulo. É isso que nós olhamos. Vamos ler rapidamente aqui o verso 16, um pouco mais à frente. Ele continua falando dessas circunstâncias e ele fala assim no verso 16: por isso não desanimamos. Querido, só essa expressão do apóstolo Paulo já é um objetivo de vida para todo cristão. Por causa disso, por causa desse tesouro, disso que todas as vezes que eu sou pressionado, flui de mim, eu não desanimo. Eu não desanimo. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Que declaração maravilhosa! Queridos, esse não é um privilégio do apóstolo. Isso não é algo que o pastor, embora os pastores devam viver nesse nível, não é algo específico para certas pessoas. Essa é a vida de vitória. Você já chegou a pensar nisso? Por que muitas vezes eu tive vitória sobre certas circunstâncias, mas em algumas eu ainda não tive? Já passou isso pela sua cabeça? Talvez, só talvez, o Senhor permita que você esteja passando por isso, para que você entenda e comece a discernir qual é o poder que habita dentro de você. E você deixe que essas circunstâncias desgastem. Sabe por quê? Porque o seu correto entendimento do que está acontecendo ao seu redor e do tesouro que habita em você vai gerar vida. Vai gerar vida. Eu quero levar isso que nós estamos falando não somente na vida do apóstolo Paulo, mas olhemos para Jesus. Querido, essa passagem, isso que nós estamos estudando hoje, para mim, se resume numa frase: por suas pisaduras fomos sarados. Se o Deus Pai o livrasse de tudo aquilo que ele passou até o momento da morte de cruz, o que seria de nós? O que seria de nós? Jesus foi levado como cordeiro mudo, não abriu a sua boca, porque ele entendeu. Exteriormente posso me desgastar, mas me renova. Aqui dentro eu estou sendo renovado. E ele mesmo disse, na Apocalipse a gente encontra algo que ele falou: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Aquilo que estava acontecendo ali com o Senhor Jesus, um pouco antes da sua crucificação, no momento em que foi julgado, no momento em que aquela multidão escolheu a Barrabás, quando vieram os açoites, quando ele foi diante de Pilatos, tudo aquilo que aconteceu com ele, quando Pedro negou, todas essas coisas, ele recebeu. Aquilo que em mim opera a morte, neles vai operar vida.
Queridos, há circunstâncias que estão ao nosso redor para gerar morte. Há circunstâncias que estão ao nosso redor para gerar morte. Morte daquilo que não convém, morte daquilo que é pecado, morte daquilo que é egoísta, morte do eu, morte do velho homem. Tem circunstâncias que por mais que eu ore, o Senhor não vai tirar, porque o meu correto entendimento vai me posicionar, passar por elas, e quando eu passar, haverá vida. Eu quero dar alguns exemplos para você. Aqui, nós tivemos várias situações já nessa igreja, onde a gente viu em alguns irmãos, para nós a luta desses irmãos era algo inimaginável, inimaginável. Mas todas as vezes que a gente olhava para eles, o posicionamento, as palavras de fé, aquilo que eles viviam, aquilo que eles criam, nós víamos claramente a morte operando e gerando vida em nós. Vida em nós. Nós temos um casal que teve uma gravidez complicada. Um diagnóstico no início da gravidez. Passaram por 9 meses de angústia, crendo na cura. Quando nasceu o bebê, não estava curado, meses na UTI, meses internado, e ainda hoje há certas dúvidas que sondam o coração desses pais, mas quando nós olhamos para eles, aquilo que operou a morte na vida deles, em mim operou vida, porque eu me lembro de sentar para entender, para conversar, para saber, de orar junto. Eu me lembro de estar perplexa com eles pelo diagnóstico, mas não desanimamos. O Senhor operou a vida. E temos muitos outros exemplos. Eu, meu esposo e minha família, nós viajamos, nós morávamos em Jundiaí. Nós morávamos aqui, nos mudamos para Jundiaí em 2011 por questões do trabalho. E o Senhor falou conosco que nós deveríamos congregar aqui, mesmo morando lá. E Jundiaí fica a 2 horas daqui. E nessa época eu estava no final da gravidez do meu 2º filho. Então nós começamos a viajar para cá todos os finais de semana. Queridos, foram 6 anos de morte operando em nós. Primeiro, morte dos planos, morte da agenda, depois as consequências mesmo disso, porque quase 99% das noites que a gente saía daqui, a gente fechava o salão, saía daqui às 10 da noite, e no final colocávamos 3 crianças no carro, para voltar para Jundiaí, chegávamos em Jundiaí meia-noite. Isso operou em nós a morte. Ficaram as marcas de um cansaço, de muitas vezes uma desesperança, de muitas vezes não entender. Por que a gente precisa fazer isso? Ninguém precisa fazer isso. Mas por que a gente precisa fazer isso? Agora, havia tanta graça. Queridos, quando nós olhamos para esse tempo, não há em nós nenhuma tristeza. Nenhuma tristeza. Nenhuma. Foram 6 anos. Não tenho memória de tristeza. A não ser sexta-feira à noite que eu passava. Meu programa de sexta-noite era fazer mala. Mas até isso hoje, não tenho. Por quê? Porque havia tanta graça. Tanta graça. Nesses 6 anos, nós nunca ficamos parados por qualquer problema que fosse de manutenção do carro. Nós nunca presenciamos um acidente. Nós nunca tivemos nenhum problema. Em 6 anos, todos os finais de semana. Isso é a graça de Deus.
Isso gerou vida. Foram muitas pessoas que vieram até nós e falaram assim: olha, às vezes eu estou desanimado, eu não quero vir no culto, mas aí eu lembro que eu vou ter que encontrar com vocês, aí eu vou. Quando eu lembro que vocês vão estar lá, que vocês depois vão pegar o carro, voltar para Jundiaí, eu falo assim, que sabia, acho melhor eu ir. Quantas pessoas operou em nós a morte, operou. Sabe, porque era caro fazer isso. Não é barato. Hoje a gente continua com o mesmo carro. Está super rodado. Pensa num carro rodado, gente. É o meu carro. Mas pensa num carro ungido. Aliás, estou vendendo. Se você comprar, Deus vai te abençoar. Pensa num carro ungido. Aquele carro é a sandália dos pés que não gastou, querido. Se eu fosse seu, eu comprava. Vamos em frente. Entende? Às vezes, querido, as circunstâncias que vêm ao nosso redor, a gente acha que é para a gente enfrentar, bater de frente, seguir em frente. Mas se eu aprender a discernir o vaso, o tesouro, o momento, às vezes não é momento de ir em frente, às vezes é momento de deixar. Deixa a circunstância operar em você. Se você orou e a circunstância não mudou, é para você deixar. O que é que isso tem para operar em mim? O que é que isso tem para me mudar, para gerar vida? Porque se não fosse para você passar por ela, Deus teria te livrado. Você tem um Deus que não dorme, queridos, que não descansa. Ele trabalha ao seu favor, mas se essas circunstâncias veio sobre a sua vida e Deus não a mudou, deixa ela operar em você. Aonde é que precisa operar essa morte para que haja vida? Para que haja vida. Sabe, muitas vezes não é para frente, não é seguir em frente, às vezes é para baixo. Sabe, se prostra, fala: Deus, eu estou entendendo que foi o Senhor que permitiu que isso viesse sobre a minha vida, então eu estou aqui. Não fica lutando, deixa operar em você. Deixa isso operar em você. Seja maleável. Seja maleável nas mãos do Senhor. O verso 18 diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nem tudo, querido, se resume ao que eu estou enxergando aqui. Sabe, o Senhor trabalha em todas as coisas a nosso favor. E o correto posicionamento, o correto entendimento daquilo que está acontecendo comigo, a correta resposta ao Senhor, a correta resposta às pressões, vão fazer com que eu saia dessa situação alinhado, transformado, entendendo, discernindo que aquilo que aconteceu comigo não se resumiu aqui. Deus fez com que isso gerasse para mim um eterno peso de glória. Mesmo que o entendimento total disso só venha depois, queridos, eu garanto para você, vale a pena. Vale a pena, ou o apóstolo Paulo não teria dito. Vale a pena. Lembrei daquele texto de Romanos. Por amor de ti enfrentamos a morte o dia todo. Somos levados como ovelhas ao matadouro. Amém? Em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Quero chamar aqui meu digníssimo para fazer um louvor para nós. Porque eu quero dirigir a gente em oração agora, nesse momento. Eu conheço alguns de vocês que estão aqui, e algumas circunstâncias eu também conheço. Mas eu não conheço todos, principalmente você que está nos assistindo, mas o Espírito Santo te conhece.
O Espírito conhece a sua vida, Ele sabe quais são as circunstâncias que você tem enfrentado. Sabe, queridos, às vezes há muita dor nos cercando, muita dor. A boa notícia é que você não está sozinho com essa dor. Não é só essa dor que te cerca, o seu Deus está te cercando. E essa dor está aí, porque ela vai trabalhar em você, se você deixar que a vida, que esse tesouro que está dentro de você, comece a trabalhar na sua vida. Se você deixar que essas circunstâncias, que essa dor, que o seu Deus use tudo isso a seu favor, você vai sair disso tão transformado, ao ponto de saber ajudar aquele que precisa. Sabe por quê? Há pessoas passando por momentos muito difíceis, coisas que nós não vivemos. Aquilo que eu vivi eu posso ajudar, mas há pessoas aqui que têm passado por momentos muito difíceis, e às vezes você vai poder ajudar. Às vezes as suas circunstâncias não estão difíceis, está tudo bem na sua vida, mas há algo que você precisa entregar. Sabe, às vezes o que você precisa entregar é o seu controle. Às vezes você precisa se aproximar de pessoas. Às vezes você precisa ter o entendimento de que você é um ministro do Evangelho. E embora na sua vida pareça que não há tempo para isso, é hora de sacrificar parte da sua agenda e começar a trabalhar. Eu não sei em que área da sua vida essa morte precisa operar. O Espírito Santo conhece, você conhece. Agora eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Comece a abrir seu coração para o Senhor. Eu sei que no interior de muitos de vocês o Senhor tem colocado desejos, o Senhor tem colocado vontades, o Senhor tem colocado sonhos ministeriais. Mas às vezes parece que falta prioridade, parece que falta uma organização, parece que falta tempo, parece que falta disposição. Porque o caminho é árduo. E é árduo mesmo, queridos. É um caminho de morte. É um caminho de morte. É um caminho de dar a sua vida. Deixar que a morte opere em você para que opere vida nos outros. Isso que você sente, esse desejo de fazer algo mais, de se ir além, não é seu, entenda, isso é o desejo do Senhor. E isso já é o bom tesouro trabalhando no seu coração. Deixe de resistir. Deixe de resistir. Deixe de resistir. Às vezes você tem enfrentado circunstâncias difíceis, porque você tem se posicionado pela verdade, e isso gerou perseguição sobre a sua vida. Não resista. Você é bem-aventurado quando você é perseguido por causa da justiça. Não desista. Olhe de forma correta para essa luta. Olhe de forma correta para essa luta. Jovens que têm se posicionado numa vida de santidade e que muitas vezes têm sido perseguidos dentro da sua faculdade, no seu meio de trabalho, por causa das suas decisões. Não olhe para o que se vê, querido. Não olhe para o que se vê. Olhe para aquilo que é eterno, porque haverá para você recompensa. De tudo isso que você tem passado, toda a pressão contrária, haverá recompensa. E acredite, aqueles que te pressionam têm visto vida em você.
Quem sabe não é o seu posicionamento que vai gerar vida no coração de alguns deles. Não se dobre sobre esse sistema que nós vivemos. Não se dobre. Não se dobre, ainda que isso te cause dano, ainda que isso te cause desgaste. No interior, somos renovados dia após dia. Comece agora a falar com o Senhor. Abra para Ele o seu coração, querido, porque essa palavra foi algo específico para este dia. Há um momento profético aqui agora, e aonde você está nos assistindo. Posicione-se agora. Posicione-se. Fala: Senhor, eu sou esse vaso. Eu sou esse vaso. E não me importa o quanto que eu estou sendo deteriorado, pressionado. Não importa. Eu sei que o Senhor tem gerado vida em mim através de mim. Se esse não é o seu posicionamento hoje, alinhe-se. Alinhe-se com o Senhor. É tempo de alinhamento. É momento de alinhamento. Esse mundo precisa de vida. Esse mundo precisa de vida. Esse mundo precisa de vida de Deus fluindo da sua igreja, que não ama a si mesmo, mas que se entrega. Esse mundo precisa de vida de Deus fluindo de nós. Que o mundo possa ver tua cruz ao olhar para nós, e tua igreja possa ser a perfeita noiva do Senhor, anunciando quem tu és, anunciando quem tu és. Que o mundo possa ver tua face brilha sobre nós, tua igreja possa ser uma carta viva do Senhor, anunciando quem tu és, anunciando que tu és. Que o mundo tem visto quando olha para nós? O mundo tem visto a face de Cristo, daquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo
se entregou, tomou a forma de servo e se entregou por amor a mim e a você. É isso que o Senhor, é isso que o mundo tem visto em nós. Porque esse foi o desígnio do Senhor desde o início. Desde o início, quando Deus pediu que fosse construído um tabernáculo para a sua presença, tesouro em vasos de barro, um tabernáculo frágil, de panos, acolheu a presença do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso. Deus escolheu um pastor de ovelhas, adolescente, que com a sua funda e uma pedra derrubou um gigante, tesouro em vasos de barro. Tão frágil era aquele pastor, mas ele sabia o que tinha dentro dele. Ele aprendeu a discernir o tesouro e o vaso, e não aceitou afronta contra o Deus vivo. Quando Deus pegou seu filho e colocou no ventre de uma camponesa, tesouro em vasos de barro. Quando decidiu que seu filho nasceria numa cidade insignificante como Belém, numa estrebaria, numa manjedoura, tesouro em vasos de barro. Todas essas coisas, queridos, apontavam para nós. Apontava para nós. Porque o Senhor conhece a fragilidade do vaso, mas nem por isso Ele deixa de depositar o seu bom tesouro. Nós é que nos esquecemos do poder que habita em nós. Seja para livrar-nos das circunstâncias ou para atravessarmos no meio das circunstâncias. Há poder em cada um de nós para que a glória seja dada ao nome do Senhor. E essa é, Senhor, a nossa história contigo lá no fim, Pai, da nossa vida. Quando olharmos para trás, veremos derrota sim, veremos circunstâncias difíceis sim, veremos vitória, mas veremos o bom tesouro, vida jorrando em tudo aquilo que operou morte em nós, vida jorrando sobre outros, todas as vezes que nós tivemos que morrer, vida do Senhor foi liberada sobre nós e sobre esse mundo. Esse é o nosso pedido nessa noite, Senhor. Pai, acha em nós um povo fiel, que vive e morre pelo Senhor, que vive sim por tua causa, mas que morre por tua causa, Senhor, todo dia, que essa seja a nossa história com o Senhor, que essa seja a nossa história com o Senhor. Oh Deus, nos ache dignos de viver essa história com o Senhor. Nos ache dignos de viver essa história. Nos ache dignos de viver essa história. Essa é a verdadeira vitória. Essa é a vitória. Aleluia. Amém. Aleluia.